A depressão hoje tá complicado, né? Uma doença que tem uma incidência cada vez maior e está aumentando, né? Principalmente na população mais jovem. E é um problema de saúde pública, né? Porque são muitos casos, né? E pelo que eu tenho visto, né? Em função até da minha atividade aqui no Vale, não está como é que eu vou falar? O serviço, né? O atendimento para esses casos, ele ainda é muito pequeno, que não consegue dar conta de toda essa demanda, né? Então, infelizmente, tem pessoas ainda nas filas de espera, tem pessoas sem CAPS, sem atendimento psiquiátrico, e quando o atendimento não é adequado, o caso cada vez fica mais grave, pode chegar né, o transtorno a internações, a suicídio, a outros problemas mais graves e fatais, né? Talvez o mais extremo seria a questão do suicídio, né? E a gente tem visto isso de uma forma bem decorrente nos últimos anos aqui, principalmente aqui no Vale do Rio Tijucas, né, Charles? O suicídio, ele é a crise, né, que dá quando a pessoa já está passando por um problema psicológico, né, ou psiquiátrico. Se você for analisar o suicídio, 97% das pessoas que cometem suicídio, que tentam, né, 97%, então praticamente, né, todos, estão passando por algum tipo de transtorno de humor ou de personalidade, né? E aí, durante esse transtorno, no decorrer desse transtorno, às vezes, e muitos, o tratamento sem tratamento ou tratamento inadequado, e aí entram em crise, porque, né, crise todo mundo entra, mas se a pessoa já está passando pelo transtorno do humor, essa crise é ampliada, e aí a pessoa se desorganiza, se desespera, se desampara, e aí, infelizmente, às vezes, o suicídio vem até como uma fuga de sofrimento, e aí é uma tragédia, né? É verdade. Para o que leva isso, para o que leva as pessoas a essa situação da depressão, isso tem uma explicação, Charles? O porquê que as pessoas vivenciam isso? Sim, o fenômeno é complexo, né? A depressão é complexa. Não é uma causa, mas assim, a grosso modo, poderia falar que algumas pessoas já têm uma vulnerabilidade biológica, né? E também a influência da família, né? Então essa pessoa ela acaba tendo uma vulnerabilidade à doença. E aí, dependendo da vida, dependendo dos estressores negativos que essa pessoa vai ter na vida, vai acabar desenvolvendo a depressão ou até também algum outro transtorno de ansiedade, como, por exemplo, a síndrome de pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, a ansiedade generalizada, que são outros quadros também bem gravíssimos também, até que o fim desses quadros de ansiedade não é geralmente o suicídio, mas é também o desespero, a procura por serviço de saúde, o uso de medicamento descontrolado, irracional, e o sofrimento da pessoa e da família, né? Mas no quadro da depressão, infelizmente, né, a gente tem visto aí no Vale, eu tenho acompanhado, a média de suicídio está muito alta, né? É verdade. Desde do final do ano passado, né, infelizmente, a gente tem visto aí várias pessoas, né, cometendo esse ato, né? O que nos chama a atenção é que a maioria são jovens, né? Sim, isso vem mudando no mundo todo, né? De 1950 para cá, se inverteu, né, a faixa etária. Então, até 1950, o que era, assim, os dados que eram guardados, a maioria era a população mais idosa, né, a partir de 45 anos. E agora, o Brasil está acompanhando essa tendência, né? A maioria são pessoas jovens, de 15 a 45 anos, né? Que estão passando por esse tipo de transtorno. Isso é uma tendência mundial, em função também do estresse, do tipo de vida, do ritmo da vida que a gente vem vivendo, né? Isso é associado a esse aumento nos casos de depressão, o estresse, o modo de vida que se vive hoje? Ou isso está sendo relatado e divulgado de uma forma maior nos últimos anos? As duas coisas, né? Claro que a sociedade, a maneira de viver, né? Os estressores, as dificuldades da vida também vão levar a pessoa a ter um transtorno de humor, podem levar, influenciar a pessoa a ter um transtorno de humor, né? Mas também, né, de modo sutil, mas não dá para esconder mais, né? Infelizmente, hoje, né, a parte da saúde mental, ela está com um problema gravíssimo, né? Por exemplo, no Vale do Rio Tijucas é um problema gravíssimo, né? A gente não tem um CAPS, a gente não tem um atendimento estruturado, um núcleo de saúde mental, né? Então são áreas que infelizmente estão sendo negligenciadas. Se você parar para ver, por exemplo, outras áreas da saúde, por exemplo, mortalidade infantil,
né, você vê que vem cada vez reduzindo a mortalidade infantil, através dos programas, dos trabalhos que são desenvolvidos pelas secretarias, Estado e governo federal. Agora, na parte da saúde mental, infelizmente é o contrário, cada vez mais está aumentando os casos, né, hoje a depressão já está praticamente em segundo lugar, né, de causas de afastamento do trabalho, né, isso é um dado do INSS. Então é um problema gravíssimo, é um problema de saúde pública que infelizmente, né, tá sendo, vamos dizer assim, varrido para o canto, né, e entra dentro disso também a questão da droga, né, do tratamento para o dependente químico, que também é na área da saúde mental, né, e também a gente tem visto também a questão, já foi comentado, do suicídio, né, uma parcela muito grande das pessoas que são dependentes químicos, que usam algum tipo de droga ou álcool, também comete suicídio, né, é alarmante se a gente for parar e analisar os casos e olhar um pouquinho, a gente fica preocupado. Ô Charles, a depressão ela é uma situação que ela não envolve somente aquela pessoa que vivencia o mal, e sim acaba repassando isso a toda a família, né? Qual é a conduta hoje que uma família tem que ter detectado um caso de depressão na sua família? Bom, primeiro é conversar, né? Conversar, escutar a pessoa, escutar o familiar, conversar e sugerir um acompanhamento, né? Porque se você tem, por exemplo, se você tem uma ferida na perna, né? Tá doendo, o que você vai fazer? Vai procurar o médico, não é verdade? Não leva nem muito tempo, vai procurar o médico. Agora, se você tem um problema emocional, um problema psicológico, você também tem que procurar o psicólogo, né? Mesma coisa quando o problema é físico, se você procura o médico, quando o problema é emocional, você tem que procurar o psicólogo ou o psiquiatra, né? Ou outra pessoa da área de saúde mental, um médico também que trabalha na saúde mental, ou psiquiatra, para dar um acompanhamento para esse caso, né? Infelizmente, né, isso já é também uma questão cultural, educacional, até de saúde. No Brasil, a média de tempo que uma pessoa leva para procurar um acompanhamento psicológico é de 9 anos. E então é muito tempo, né? E então, geralmente, quando o caso chega, né, para algum atendente na área de saúde mental, o caso, a situação do paciente já está até mais grave, já está até mais difícil, né? Mas sempre tem como reverter, mas já está um pouco até mais difícil de reverter, mais crônico, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, infelizmente, as pessoas deveriam buscar ajuda mais rápido, né? E aí, quando não buscam ajuda, claro que vai se agravando, como todo tipo de doença, vai se cronificando, vai se agravando, né? Os problemas emocionais, eles circulam, eles passam de um para o outro. Então você pode, por exemplo, começar com uma ansiedade generalizada, que é um medo de tudo, uma preocupação exagerada, e isso vai tornar a vida muito ruim, vai piorar muito a qualidade de vida. E aí a pessoa vai progressivamente passando por uma depressão, por uma tristeza. Ela começa a olhar a vida dela de uma maneira negativa, começa a olhar a vida dela de uma maneira com viés negativo, né? E aí a depressão também vem. Então um transtorno, ele passa pelo outro, né? Eu tenho atendido muitos pacientes com depressão que estão com esse quadro depressivo, de transtorno de humor depressivo, em função de um quadro de ansiedade que não foi bem tratado. Ou tratado só com medicamento. Porque hoje a gente tem medicamentos muito bons, né? Mas também o medicamento, ele não... Mais ou menos de 40% a 50% das pessoas não se beneficia do medicamento, né? E tem algumas que se beneficiam, mas que não melhoram, então, tanto, né? Então aí precisaria de um acompanhamento psicológico, psicoterápico, ou um outro tipo de abordagem, né? Mais da alma, mais do psicológico, né? Que só o remédio sozinho não dá. Eu nunca vi remédio mudar a maneira de pensar. É, né? Verdade. Infelizmente, ele acalma, ajuda, tem que tomar, sim, né? Eu tenho pacientes que são resistentes a medicamentos, então tomam 2, 3, 10 comprimidos e param, até porque dá algum efeito colateral. A maioria dos medicamentos antidepressivos, eles provocam efeito colateral. E leva até 15, 20 dias para começar a fazer o efeito. Então eles param antes disso, param antes que o efeito comece realmente a se fazer. E aí ficam, né? Já estão desesperados, aí, nem o medicamento me ajuda e tal. Então bate a crise, né? E a crise é um perigo, a família tem que estar alerta, né? Porque na crise pode acontecer, né, o próprio suicídio, ou machucar outra pessoa, explosão, né, a explosão de comportamento, que vai acabar também levando a prejuízos assim, familiares e tudo, né, e físico e tudo, né. A questão do preconceito também é uma questão importante, né, Charles? A família, principalmente, ela tem que estar ciente do problema, né, que o seu familiar tem, e que ela seja a maior incentivadora na busca dessa ajuda, né?
Claro que sim, né? Mas infelizmente preconceito ainda tem, as pessoas têm vergonha, né? As pessoas têm vergonha de procurar, de ir no psiquiatra, de ir no psicólogo, né? Dizer que faz terapia, né? E isso está mudando já em alguns lugares, tem pessoas que já têm, hoje eu tenho um paciente que já vem fazer acompanhamento psicológico, não por ter um quadro de algum diagnóstico na área de saúde mental, mas porque quer melhorar, quer se desenvolver como pessoa e tal, né? Então a terapia não é mais uma coisa só de louco, né? Que antigamente era dito, né? Então a família também, às vezes, por causa desse preconceito, acaba deixando de lado, e a coisa vai piorando, e só que né, a família vai sofrendo, vai dando um prejuízo, é médico, fico fazendo... Eu tinha paciente de síndrome do pânico que achava que ia morrer, por exemplo, dava um aperto no peito, achava que ia morrer, né? E aí de fazer centenas de exames e os médicos afirmarem repetidamente, né? Você não tem nada, seu problema é psicológico, você não tem nada, seu coração, está tudo certinho, mas a pessoa não acredita, porque na cabeça dela, né, ela acha que está tendo um infarto, que vai morrer iminente. E aí fica gastando uma fortuna de exames e repetindo os exames, e todos os exames dão normal. Mas por quê? Porque o problema é emocional. E aí ela não procura, não dá o braço a torcer, né, para procurar esse profissional de saúde mental e fazer o tratamento adequado. Muito bem. Ô Charles, você atende também na Secretaria Municipal de Saúde do município de Canelinha, mas também tem escritórios aqui no município de Tijucas, é isso? Sim, em Canelinha eu faço atendimento lá, né, todos os dias. Trabalho num programa que se chama NASF, que é Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? E também faço atendimento, né? Eu também trabalho na rede privada, faço atendimento aqui em Tijucas e vou iniciar em Canelinha também, né, a partir do mês de fevereiro. O Sistema Público de Saúde, portanto, ele oferece acompanhamento para as famílias que precisam desse acompanhamento, tendo algum ente com um transtorno, seja do mais variado possível, é isso? Sim, né? Sempre procurar a Secretaria de Saúde, né? A maioria dos municípios tem psicólogo, tem profissional de saúde mental, psiquiatra muitos não tem, mas às vezes tem algum outro médico lá que faz às vezes de psiquiatra, né? Mas psicólogo pelo menos tem. Infelizmente, em pequena quantidade, né? Então, eu já trabalhei em Tijucas, já trabalhei estou trabalhando em Canelinha, já trabalhei em outros municípios, e infelizmente a gente sabe que a fila de espera para o atendimento psicológico é muito grande, né? Eu já cheguei a trabalhar em município que tinha 700 encaminhamentos em demanda reprimida, né? Que não estavam sendo atendidos, e ali às vezes tem um quadro grave, né? Que precisaria, né? Mas infelizmente, como eu vou dizer assim, a área de saúde mental dentro da saúde pública deveria ser ampliada, né? Deve ser, né? Já está precisando já há alguns anos. Isso se dá devido à complexidade do problema, será? Acredito que sim, né? Então muitos gestores, né, a complexo são quadros graves, são pacientes assim, tem alguns, não todos, mas tem pacientes que têm, né, uma característica diferente. Então muitos gestores, eu não quero isso, né? Não quero, é complicado, e vai deixando por último. Vai fazendo coisinha mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, né? E vai deixando o lado da saúde mental por último, né? E aí as pessoas sofrendo, né? Família sofrendo. Uma pessoa que se suicida é terrível, né? Eu hoje tenho vários pacientes familiares de pessoas que se suicidaram, porque fica um trauma. Então, a família que fica, né, acaba desenvolvendo um transtorno de estresse pós-traumático. Não sai mais da cabeça aquela imagem, não sai mais da cabeça aquela situação, né? Ou pode erradamente se sentir culpado de alguma coisa, que não é isso, né? Mas, infelizmente, são quadros assim que produz um prejuízo psicológico, social, enorme. É um sofrimento muito grande. A vida para, né? Então, por isso é que deveria ter um atendimento mais adequado, né? E, claro, o familiar, né, que tiver alguém... Porque tem um mito, viu? Que diz assim, quem fala que vai se matar não se mata. Isso é mentira, né? Isso é muito mentira, isso é um mito. A pessoa que fala que vai se matar, ela pode se matar sim, né? E então... tem que ficar alerta, né? Geralmente a pessoa, mesmo aquela que não fala que quer se matar, ela dá sinal. Ela dá sinais claros. Se a família ficar alerta e entender um pouco, buscar ajuda no profissional para se informar, né? Uma ligação pro profissional, ele já vai falar, é assim, né? E também perguntar, né? Porque tem gente que acha que se perguntar para uma pessoa se ela está com vontade de se matar, vai induzir, né? Não vai induzir, né? Pergunta se já pensou em se matar, o parente, né? Pergunta, já pensou? Está passando por um problema de depressão, você pergunta para ele, já pensou? Se ele dizer que sim, já tem que ficar alerta. Se ele dizer que sim, já fez um plano, tem que ficar mais alerta ainda. Se ele dizer que sim, já fez um plano,
né, e já decidiu o que vai fazer, então realmente essa pessoa não pode nem ser deixada sozinha. Né? E às vezes caberia até uma internação, dependendo do caso. Né? Então são casos que realmente tem que ser acompanhado, né, por profissionais habilitados que entendem, né, e o familiar tem que pegar apoio para saber como agir nessas situações. Charles, agradecemos a sua disponibilidade em vir até aqui, que esse é um assunto muito importante. A gente posteriormente vai estar marcando outras entrevistas para falar desse e de outros assuntos referentes a isso. E a comunidade de Canelinha pode te encontrar aí na Rede Municipal de Saúde. Para a população aqui de Tijucas que deseja algum aconselhamento, acompanhamento, como é que pode entrar em contato com você? Pode me procurar pelo meu telefone, ligar, né, que é 9614-4446, né, ou também até pelo Facebook, manda lá, né, em privado uma conversa e a gente entra em contato, pode fazer uma explicação, alguma coisa, né. E eu sou um pouco conhecido, perguntando também, vão achar onde é que é meu consultório, né. Fico à disposição, né, para outros temas relacionados, fico à disposição para quando vocês precisarem, né, eu vim aqui falar sobre esse tema que é importante, né, e agradeço o convite.